Como devorar por outra pessoa. A intercessão na nova aliança. Antes de começar o assunto de hoje, meu irmão, minha irmã, é bom sempre lembrar e relembrar você o que deve ser feito para viver uma vida plena na nova aliança. Eu acredito que vocês já saibam os conceitos básicos e simples, mas é sempre bom lembrar que uma oração na nova aliança deve ser feita em fé somente. Se você não tem fé, simplesmente não ore. Algo muito importante para você que tem assistido todos os vídeos e aplicado todos os ensinamentos é que você deve ter em seu coração a certeza que não precisa pedir absolutamente mais nada em oração. Você deve ter já no coração que ao invés de pedir pelo amanhã, você precisa agradecer pelo hoje. Algo muito importante que também foi ensinado nos vídeos anteriores é que você não deve orar com uma atitude de ansiedade. Não adianta fingir que tem fé, pois o papai conhece o seu coração e isso não faz sentido. Porém, muitos oram fingindo ter fé. Você precisa entender definitivamente que a oração não é uma simples fórmula mágica feita para saciar seus desejos. A oração não serve para apagar suas atitudes erradas e nem te dar coisas. Por que você ainda vive gastando tantas energias em orações erradas? Em orações em formato de pedidos? Não sabe a resposta, meu irmão, minha irmã? É simples. A religiosidade no seu coração te ensinou a orar de uma forma errada. Se você quiser viver na velha aliança, continue lá. Mas a oração de pedir, buscar, talvez não seja mais para você. Eu já disse muitas vezes que a oração é um alinhar do nosso coração com o coração de Deus. Se a oração tem a finalidade na qual nosso coração se alinha com o de Deus, então por que pedir algo? Sendo que tudo que for da vontade dele será dado a você? Medite nessas verdades. Muitas pessoas têm me perguntado como devemos orar pelas outras pessoas na nova aliança. Chamamos isso de intercessão. E o que intercessão significa? A intercessão significa, em palavras bem simples, que você chega diante de Deus em prol de outras pessoas. Pode ser por uma pessoa, uma situação, uma cidade, uma nação, entre outras. Na intercessão, chegamos diante do trono de Deus em nome ou em favor de outros, a fim de vermos uma intervenção divina em relação àquilo pelo qual estamos intercedendo. Muitas pessoas ensinam com relação à intercessão que nós temos que orar até sentir um romper, e eu discordo disso. Porque a oração não é algo que sentimos, mas é algo que fazemos pela fé. Você não ora até você sentir algo, você ora até que você tenha uma convicção no seu coração que aquilo está resolvido. Se você não tem essa convicção, nem interceda. Intercessão sem fé é energia desperdiçada. Você não ora a não ser que você esteja absolutamente convencido que aquilo que você está orando é a vontade de Deus. E se é essa a vontade absoluta de Deus, você não precisa orar para Deus ser convencido, pois Ele já está convencido. Eu já falei isso diversas vezes. Tudo na nova aliança, incluindo a intercessão, deve ser uma resposta à obra consumada da cruz. E quando você faz isso, Deus inicia a intercessão através de nós. A oração não é fazer com que a vontade de Deus seja tendenciosa à nossa vontade, mas é um estilo de vida onde a sua vontade pode ser feita através da minha. Consegue entender? Isso é muito importante. Infelizmente, a maioria das orações de intercessão são para tentar com que Deus faça algo por outras pessoas. E na verdade aquilo que nós queremos que Ele faça. Não adianta absolutamente nada orar por outras pessoas se você não sabe qual a vontade de Deus para a vida delas. Todos os vídeos sobre a nova aliança que eu tenho feito tem algo chocante a ser revelado. E o que eu vou dizer vai chocar e confrontar muitos de vocês. Olha só,
Não devemos orar para que Deus salve as pessoas. Eita glória! Meu irmão, minha irmã, não há evidências da nova aliança sobre isso. Eu acredito que esse tipo de oração é totalmente errado e eu vou te explicar isso. Infelizmente, quase todos os ensinos que têm sido feitos sobre intercessão têm como base em princípios da velha aliança. E essa mentalidade precisa mudar. Tudo é diferente na nova aliança. Olha o que os apóstolos fizeram em Atos 4. Eles tinham acabado de apanhar e foram proibidos de pregar no nome de Jesus. E eles nunca oraram para que as pessoas fossem salvas. Eles oraram por si mesmos, pois entenderam que Deus não precisava ser convencido a salvar as pessoas, mas que nós precisamos pregar o evangelho em autoridade. Olha o verso 29 de Atos 4. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Meu irmão, minha irmã, eles não pediram para que Deus parasse as pessoas que estavam ameaçando-os. Eles não pediram para que Deus salvasse as pessoas. Isso é muito claro. Foi essa oração de segundos que abalou todo aquele lugar. Olha o que diz em Atos 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. A intercessão não é, e em nenhuma hipótese, pode ser uma tentativa de convencimento de Deus para fazer algo para outras pessoas. Você precisa tirar isso da sua mente, meu irmão, minha irmã. Você nunca poderá orar com uma verdadeira fé dessa forma. Você não precisa convencer Deus para curar as outras pessoas. Você ordena as enfermidades para saírem. E para isso você precisa assumir a sua autoridade no nome de Jesus. Para isso você não pode ter incredulidade no seu coração, pois a fé é a chave de tudo. Não tente tirar algo que já está nas mãos de Deus. Deus tem a posse de tudo. Quando você entender isso, vai sentir a diferença absurda em suas orações. Quando nós estamos falando de intercessão, a primeira coisa que devemos entender é que Deus não está mais irado com as pessoas. Nos primeiros vídeos desta série eu falei muito sobre isso. Por isso é importante que assista mais de uma vez a todos os vídeos. No Velho Testamento, quando a Bíblia fala que nós precisávamos de alguém na brecha entre Deus e o homem, Deus está virado com o homem em função do pecado. Então, nesse contexto, a intercessão estaria entre um Deus irado e o homem que pecava. Se nós não pararmos de orar da forma que orávamos, nós vamos estar negando a obra consumada da cruz. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Presta muita atenção nisso. Deus não está mais levando em conta os pecados das pessoas, porque Ele já colocou todos esses pecados em Cristo. Jesus levou todos os nossos pecados passados, presentes e futuros na cruz. Olha esses versículos. Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Hebreus 10:17. Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Romanos 8:2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Meu irmão, minha irmã, ninguém vai para o inferno porque peca. As pessoas vão para o inferno porque rejeitam o sacrifício de Cristo. A forma que nós oramos demonstra um Deus irado contra um mundo que está no pecado. E eu acredito que isso seja uma estratégia do próprio inimigo, do diabo. Sabe o que está acontecendo, meu irmão, minha irmã? A maioria dos cristãos está tentando convencer a Deus. Nós não estamos orando pelo mundo em autoridade. Quando Jesus nasceu, foi declarado: glória a Deus nas alturas e paz na terra. Lucas 2,14. Aí eu te pergunto, qual paz?
Os anjos não estavam falando que agora só haveria paz e as guerras acabariam, mas que haveria paz entre homens e Deus. Que Deus não iria se irar mais, que o tempo era de graça. Não há mais negociações, meu irmão, minha irmã. Não se negocia com Deus, já foi pago, está consumado. Quem precisa ser convencido neste mundo são as pessoas, para que entendam e aceitem o sacrifício da cruz e não Deus. Nós devemos ter orações ousadas e encorajadas. E meu irmão, minha irmã, nesse assunto de intercessão, quem que é o maior intercessor? O Espírito Santo. Meus amados, se o Espírito deve conduzir nossa vida, isso também inclui nossa vida de oração. Nós precisamos aprender a cooperar em unidade com o Espírito Santo, que é o maior intercessor. A intercessão não deve ser usada para tentar manipular Deus ou as pessoas para que possamos ter o que queremos. Eu vou repetir isso quantas vezes for possível. Toda manipulação podemos considerar como feitiçaria. Eu chamo de macumba gospel. Portanto, é uma abominação diante de Deus. Como na nova aliança tudo começa com a obra consumada da cruz, a intercessão também deve ser assim. É Deus quem a inicia e nós respondemos. Devemos decidir render nosso corpo como sacrifício vivo em oração diante de Deus. E jamais nos esquecemos de que é o Espírito que nos conduz em oração. Em Romanos, lemos que o Espírito Santo intercede por nós. Romanos 8:26 diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Já que o Espírito está intercedendo por todos os cristãos com orações que não podem ser expressas em palavras, você não acha que seria uma boa ideia nos juntarmos a Ele? Isso significa que precisamos aprender a ser sensíveis a Ele e seguir sua direção sobre como interceder, senão as suas orações pelos outros serão apenas meras palavras jogadas ao vento. Consegue entender isso? Precisamos seguir a direção do Espírito. Ele vai te levar a interceder exatamente como está descrito no versículo de Romanos 8. Você não vai ter palavras para expressar suas orações e o encargo em seu coração. Gemidos profundos virão do seu espírito e sairão da sua boca. De onde tiramos a ideia de que a única maneira de expressar orações é através das palavras? É vital que os cristãos tenham a compreensão e aprendam que orar não é fazer Deus se curvar à nossa vontade, não, mas fazer com que nossa vontade esteja em total conformidade com a vontade de Deus, para que a vontade dele seja feita em e através de nós. É por isso que a intercessão em cooperação e alinhamento com o Espírito Santo é tão importante. As suas orações para as outras pessoas estão de acordo com a vontade de Deus para elas? Você pode responder: Vinícius, eu não sei. E isso expressa que suas orações pelos outros estão sendo realizadas pela carne e não através do Espírito. Precisamos nos lembrar de que não é a nossa intensidade que traz o céu à terra, mas nossa fé a orarmos. E quando aprendemos a cooperar com o Espírito de Deus em intercessão, é que removemos as limitações que tão frequentemente enfrentamos. Aí você pode perguntar: mas Vinícius, quem deve interceder pelas pessoas? Meu irmão, minha irmã, todos nós somos chamados para interceder. A Bíblia traz instruções claras de que todos os cristãos devem interceder. 1 Timóteo 2, 1-4, Paulo nos diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa passagem bíblica, meu irmão e minha irmã, está dizendo que, antes de tudo, precisamos interceder por nosso governo.
Imagine como seria o nosso país se toda reclamação que cada cristão fizesse sobre o governo fosse substituída por uma oração de intercessão. E imagina! Paulo nos diz nessa passagem que o resultado da intercessão será uma vida tranquila e pacífica e a salvação dos homens. E o que mais vemos, inclusive dos cristãos, são mensagens de pessoas reclamando do governo corrupto. Eu nem vejo isso, gente. Eu gostaria de desafiar você com um pensamento radical. Penso que temos exatamente o governo que milhões de pessoas, inclusive cristãos, declaram constantemente. Se quisermos que nossa nação mude, precisamos aprender a interceder por nossos líderes e declarar o que Deus diz e não a mídia. Temos promessas, muitas promessas e profecias maravilhosas para nosso país. Então, vamos declará-las, meu irmão, minha irmã. Chega de mimimi. Nós temos um grande exemplo de intercessor que foi Paulo. Paulo foi um grande exemplo no que se refere à intercessão. Nós lemos em suas cartas que ele intercedia constantemente pelas igrejas. Se os líderes aprendessem o segredo do apóstolo Paulo, de passar tempo intercedendo por suas igrejas, teriam mais paz, mais frutos, menos estresse e menos problemas para resolver. Segue aqui um breve resumo pelas quais Paulo intercedia. Para que as igrejas tivessem o espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento de Deus, e para que os olhos do coração deles fossem abertos. Olha essa passagem em Romanos 10:1. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos. Efésios 1:15, para a salvação da nação. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Ainda ele orava para que eles fossem aperfeiçoados, 2 Coríntios 13:9. Ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Essa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Também para que o amor deles crescesse e fossem irrepreensíveis e tivesse pleno o fruto da justiça. Olha o que diz em Filipenses 1:4-11. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês. Com a profunda afeição de Cristo Jesus, esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Para que fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, vivendo de modo digno do Senhor, agradando-lhe, sendo fortalecidos em toda a paciência e perseverança. Colossenses 1:9-11. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por você e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna no Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Meu irmão, minha irmã, se todo líder constantemente orasse por essas coisas com seriedade e em fé, em favor às pessoas, teríamos igrejas maduras e poderosas. Infelizmente, geralmente a intercessão só é feita em resposta aos problemas. Precisamos entender a importância da oração preventiva. A maioria dos cristãos usa a intercessão para apagar o incêndio, mas a oração preventiva impede que o incêndio comece.
A questão é que ela não traz glória ao homem, esse é o problema. Já que apenas a eternidade mostrará o que teria acontecido se alguém não tivesse orado. E nossa carne gosta de se vangloriar no sucesso de nossas orações. Mas isso se chama justiça própria. Lembre-se que estou falando especificamente da intercessão por outras pessoas, não de uma oração para que Deus solucione nossos problemas. Agora, meu irmão, minha irmã, é muito importante você entender as diferenças entre a oração da velha aliança e da nova aliança. Na velha aliança, as pessoas oravam olhando para o futuro, para o que Deus faria em resposta às suas orações. Porém, ao orarmos na nova aliança, olhamos para 2000 anos atrás, para a obra consumada da cruz. Através da morte e ressurreição de Jesus, fomos colocados num lugar diferente, de onde oramos agora. Em Efésios 1 e 2, lemos que agora estamos nos lugares celestiais, muito acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Olha esses versículos de Efésios. Efésios 1, 20 a 23. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Efésios 2,6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lembre-se sempre, meu irmão, minha irmã, dessas passagens. É desta posição que nós oramos, dos lugares celestiais. Meu irmão, minha irmã, aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e vai mudar a sua vida radicalmente. Compartilhe essa mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Vamos orar? Senhor, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, revela aos meus irmãos e irmãs sobre as verdades da nova aliança. Que seu Santo Espírito seja o condutor da verdade aos corações que ouvem esta mensagem. Que eles apropriem-se pela fé de tudo o que foi dito e vivam uma vida incrível, maravilhosa e abundante que Jesus morreu para nos dar. Obrigado, Senhor. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Te amo em Cristo Jesus. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.